Olá, boa tarde. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês novamente. A gente hoje está com vários amigos aqui, pessoal aqui do IEEE, aqui o Felipe, do Conector Ciência, o André, da Prometeu Science e Open Neuroscience, e vários amigos aqui com a gente. Então, eu estou só compartilhando aqui o link da live no Facebook, caso vocês queiram, já compartilhar para quem não teve oportunidade de estar aqui com a gente. E eu gostaria de passar a palavra para o Felipe, para que ele possa dar início a esse evento, que vão ter 4 etapas, 4 encontros aqui online com a gente na rede de pesquisadores, e também presencialmente no Hub da UFRJ, no Hub de Inovação aqui na UFRJ, que é o nosso co-realizador. Então, democratizar a ciência utilizando microscópios, né? E o primeiro encontro é com o André, então eu gostaria de convidá-los para os próximos e também dar a palavra para o Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Juliana. Eu vou só apresentar primeiramente o André, né? O André é neurocientista, tá? Ele trabalha atualmente na Universidade de Sussex, na Inglaterra, tá bom? Ele é o fundador da Prometeu Science, que vende o microscópio FlyPy, que a gente vai montar aqui hoje no Hub de Inovação da UFRJ. É um microscópio de fonte aberta, ele vai discutir um pouquinho mais sobre ele e comparar com outros microscópios, acredito hoje aqui na apresentação. Ele também é voluntário na ONG Trend in Africa, trabalhando com hardware livre em países africanos, tá? E também é um dos editores do blog de hardware livre da PLOS, que é uma revista de Open Access também, acesso livre. Com a palavra, o André, falando sobre a democratização da ciência por meio de ferramentas científicas acessíveis. Oi, Felipe, obrigado pela apresentação. Oi, Ju, oi, pessoal que está aí também, do IEEE. Obrigado pelo convite, obrigado por organizar esse evento aí, essa série de palestras. Boa noite, pessoal que está acompanhando aí de longe e de perto. Bom, deixa eu colocar aqui a minha apresentação, dividir com vocês, e aí a gente começa. Então, antes de mais nada, vocês estão, tá tudo certinho? Vocês estão vendo a tela da apresentação? Sim, tá tudo bem. Tá, obrigado. Eu ia falar, como ninguém falou nada, eu acho que sim. Aqui, ó, no canto esquerdo da tela, tem um link, que é onde está essa apresentação, o PDF dessa apresentação para quem quiser, porque a apresentação em si tem alguns links, algumas coisas interessantes e tal. Então, se alguém quiser baixar os slides para ter depois como referência, está nesse link aí do canto esquerdo da tela. Tá? Como o Felipe falou, eu estou agora na Universidade de Sussex, eu estou lá 2 semanas, né, mas também continuo trabalhando com as coisas que eu estava trabalhando antes, que é essa coisa de como democratizar a ciência, né, como fazer a ciência mais aberta e mais acessível. E no meu caso especificamente, uma das coisas que eu gosto muito é de trabalhar com hardware, né, porque eu acho que tem várias iniciativas super interessantes já de outras pessoas trabalhando com abertura de dados, abertura de publicações, né, mas eu acho que a última fronteira que a gente necessita quebrar, a última barreira que a gente necessita quebrar para poder tornar a ciência realmente aberta é o acesso a equipamento de laboratório. Então, você pode ler todos os artigos, todas as coisas do mundo, ter acesso a todos os dados, mas você nunca vai conseguir desenvolver a sua própria pesquisa, responder as suas próprias perguntas, se você não tiver acesso a equipamento de laboratório, né? Então, só para a gente fazer aí uma introdução do que a gente vai conversar hoje, né, um resumo, não seria uma introdução, seria um resumo, um pouquinho da biografia que o Felipe já falou. Na verdade, eu nem quero gastar muito tempo com isso, porque primeiro, o Felipe já falou. Segundo, se você procurar meu nome aí no Google, você vai achar como você acha qualquer informação de várias pessoas. Então, acho que tem mais informação aí do que eu poderia passar nesse tempo pequeno. Eu acho que a gente nunca pode falar do futuro das coisas sem falar um pouco do passado. Então, eu vou fazer uma breve, vamos dizer assim, uma breve lembrança de como começaram os microscópios, de quão antigos eles são. Falar um pouco do presente em 2 etapas. Um pouquinho do futuro, né, que é um pouco o tema dessa palestra, mas eu acho que é difícil falar do futuro, então é um pouco mais de especulação do que qualquer outra coisa.
falar um pouquinho do FlyPy, que é o que vocês vão estar montando aí hoje em mais algumas datas, né, e abrir um espaço para conclusão e debate, para a gente poder conversar mais e todo mundo contribuir, em vez de eu ficar falando aqui horas e horas, né? Então, se alguém tiver, acho que a Ju e o Felipe vão moderar aí, mas se alguém tiver alguma pergunta muito urgente, escreve e a gente para responder, eu acho que é bom. A não ser que a Ju e o Felipe tenham alguma outra sugestão, né? Mas se não, a gente pode fazer assim. Então tá bom. Então, como o Felipe falou, eu fiz biologia na USP, aí eu fiz um mestrado na Universidade de Tübingen, na Alemanha, e eu estou terminando um doutorado agora pela mesma universidade, apesar de eu já estar trabalhando em outro lugar. Então, ainda tem algum artigo para submeter para poder terminar o doutorado, que está agora em vias de. Mas eu sempre, durante todo o mestrado e doutorado, comecei a trabalhar com essa coisa da ciência aberta. Então, em 2013, para quem tiver interesse, eu comecei esse site chamado Open Neuroscience, né, que tem vários artigos e várias coisas que outras pessoas criaram e eu boto como referência no site, né? E eu comecei a trabalhar voluntariamente com o Trend na África, fazendo isso. Então, como a gente consegue implementar soluções abertas de open source num contexto acadêmico, né? Então, como a gente consegue reduzir custo, tornar a ciência mais robusta com equipamentos e código de software que a gente consegue inspecionar a gente mesmo, que a gente consegue saber exatamente o que eles estão fazendo, né? E em 2014 foram os primeiros módulos que a gente desenvolveu do FlyPy, né, nos cursos do Trend, isso a gente vai falar daqui a pouco. Em 2015 eu comecei a trabalhar com o pessoal do PLOS para editar esse blog aí, que, como o Felipe falou, tem vários recursos de hardware aberto. Então eles são, o que a gente faz na verdade é ter vários, a gente coleta papers que saem de acesso aberto, que estão descrevendo hardware e software aberto para a ciência, e tenta fazer um comentário sobre eles para o leitor ter uma ideia rápida do que está sendo descrito, para eles poderem ler se eles se interessarem ou não. Um pouco uma curadoria do que está acontecendo em publicação aberta sobre hardware e software para a ciência abertos. Tá, em 2017 eu comecei a Prometheus com 2 outros colegas aqui na Europa, com a ideia, e a gente vai falar um pouco disso mais para frente também, de tentar tornar o hardware aberto mais, digamos assim, mainstream, facilitando o acesso ao hardware aberto. A gente vai ver daqui a pouco como isso é feito. Então, acho que era isso que eu queria falar sobre um pouco das coisas que eu tenho feito, né? E a gente pode passar para o passado dos microscópios, né? Então, a primeira descrição do que seria um microscópio super rudimentar veio da Grécia. As primeiras descrições que acharam foram na Grécia, no século V a.C., onde eles descreviam primeiro como a aparência dos objetos, a aparência de tamanho dos objetos mudava, dependendo se eles estavam mais próximos ou mais longe de um objeto, né, e como isso então mudava um pouco a percepção deles de tamanho, de distância. E também eles descrevem equipamentos ópticos que eram esferas de vidro, esferas transparentes, cheias de água, né? E com isso eles conseguiam aumentar texto, aumentar o tamanho de texto e tal, mas não teve nenhuma aplicação prática no sentido de, tipo, ninguém criou óculos ou algum instrumento que era feito para observar espécimens, né? Como a gente usaria o microscópio hoje em dia, né? Então, só no século XIII que começaram a usar lente de aumento montada em óculos para facilitar a leitura. Isso está nesse artigo do Bardell de 2004, é interessante, vale a leitura também. Mas, assim, só para a gente ver que, assim, a ideia do microscópio, a ideia de que a gente quer ver coisas que estão além da nossa visão normal é super antiga, né? Então, como eu não quis me estender muito, a gente passa direto para o presente, porque tem muita informação sobre o passado. E como esse passado é muito, muito passado, tem algumas coisas que são difíceis de dizer com certeza, né? Mas então, chegando no presente, a gente, em 1620, aproximadamente, na Europa, começaram a surgir os primeiros microscópios que têm a cara do microscópio que a gente usa hoje em dia. O que isso quer dizer? É uma combinação de lentes, né, que vão te dar um aumento de X vezes, né, para você poder observar espécimes e observar materiais, né? Quem criou o primeiro microscópio é uma coisa incerta,
né? Se você for olhar a literatura, tem alguns nomes, esses nomes que estão aí. Então, eram pessoas que estavam, na verdade, próximas, inclusive fisicamente, em países próximos, em cidades próximas, né? Então, um diz que foi um, outro diz que foi outro, surgiram alguns modelos. Infelizmente, a gente não tem... Ou, infelizmente ou infelizmente, a gente não tem como dizer quem foi o criador específico, né? Mas os primeiros modelos surgiram nessa época, na Europa, no século XVII, né? Surgiram os primeiros modelos e o primeiro registro, a primeira documentação do que foi observado no microscópio, aparentemente de 1644. Né? Ou os registros que eu achei dizem que o primeiro registro do que foi visto, né? A primeira ilustração, os primeiros desenhos do que foi visto nos microscópios, ou em um microscópio, foi esse do Jean-Baptiste Odierna, que foram os olhos de uma mosca, né? Então vocês podem ver aqui nessa imagem, né? Tem um link aqui com a referência para quem quiser buscar mais depois. Então, assim, já no século XVII a gente já estava usando um microscópio que tem bastante a cara do microscópio que a gente usa hoje em dia. A gente vai ver uma imagem daqui a pouco, né? Então, eu acho que isso serve para mostrar um pouco do impacto que a microscopia tem na ciência. Então, assim, é uma técnica que foi desenvolvida há mais de 3 séculos atrás, né? E ainda está em uso, e ela foi, claro, desenvolvida e aperfeiçoada, mas desde que ela foi desenvolvida, a gente não parou de usar ela, né? Então, acho super interessante a gente ter bastante foco na microscopia nessa série de palestras, porque é uma das ferramentas mais utilizadas na ciência. Daqui a pouco a gente vai ver como ela está sendo difundida em código aberto, ou com modelos de código aberto para as pessoas no mundo inteiro, tá? Então, tá aí. Primeiro microscópio, a gente falou dos primeiros microscópios compostos e as primeiras ilustrações, né? Esses microscópios compostos, a gente pode ver um modelo aqui no meio do Hooke, né? Então, você pode ver, ele já tem mais ou menos a cara do microscópio que a gente hoje em dia, que no sentido que você tem uma combinação de lentes aqui formando uma objetiva, né, perto do seu objeto de estudo, né? Tem um sistema para dar foco na imagem, você tem um corpo do microscópio e uma peça com mais lente aqui, que é ocular, né, que vai te dar mais aumento. Nesse caso aqui você tem, acho que, se eu não me engano, um sistema de iluminação para iluminar uniformemente o nosso espécime que está aqui embaixo, né? E aí você tem 2 grandes nomes aí da microscopia, né, que são considerados alguns dos pais da microscopia, que são o Malpighi, que estudou muito histologia, então as primeiras peças anatômicas visualizadas embaixo do microscópio foram de Malpighi. Eu acho que ele começou, se eu não me engano, com tecido de pulmão, né? Aqui você tem aqui do lado esquerdo você tem uma cópia de um dos primeiros livros dele já comentado e descrito por outras pessoas, né? E aqui à direita você tem as ilustrações que o Hooke fez com o microscópio dele. E o Hooke ficou muito famoso pela qualidade das ilustrações que ele fez, né? E não necessariamente pela qualidade do microscópio, mas como ele conseguiu extrair bastante informação daquilo que ele estava vendo e quão boas foram as ilustrações que ele fez, né? Então, o que eu disse, né? Aqui você tem uma imagem à esquerda de um microscópio já com uma cara mais moderna, né? Você tem aqui a ocular, então, na verdade, aqui você está vendo que, na verdade, ele deixou de ser monocular para ser binocular, o que te dá melhora um pouco a sua sensação de profundidade no microscópio, né? Você pode ver que aqui as objetivas, na verdade, você tem um carrossel de objetivas, você pode trocar de maneira fácil o aumento que você tem no seu microscópio, né? Uma mesa para você poder mexer o seu espécime e um sistema de iluminação embaixo, e o sistema de foco. Então, do ponto de vista das partes essenciais do microscópio, você não tem uma mudança muito grande, né? O que você tem claro, uma melhoria das objetivas, uma melhoria da ergonomia do sistema e um pouco de facilitação de uso. Mas se você for pegar a essência do microscópio óptico, ele continua a mesma coisa, né, do que quando ele foi inventado no século XVII. O que vocês estão vendo aqui à direita é uma pulga doméstica, uma pulga canina, né, que a gente vai ver nos próximos slides, mas isso como vocês sabem, é um animal super pequenininho, né, e aqui você está vendo ele com uma imagem no microscópio atual. Então você vê, de novo, voltando naquela ideia de que a gente consegue
entrar num mundo todo novo, porque você vê detalhes da pulga que você não veria antes sem usar um microscópio, né? Os microscópios de hoje em dia, eles deixaram de ser só um equipamento que usa apenas luz, né? Então você vai ter um microscópio, por exemplo, eletrônico, que é um microscópio que usa feixes de elétrons como, digamos assim, a fonte de luz dele. Então a fonte que vai ajudar a criar a imagem daquele espécimen é esse feixe de elétrons, né? Você pode ver que ele tem uma cara aqui bastante diferente do microscópio óptico. E o que você está vendo aqui na foto da direita não é a mesma pulga, mas é a pulga da mesma espécie, né? Sob esse microscópio eletrônico, né? Então você pode ver que você tem uma riqueza de detalhe maior, você consegue aumentar a amplificação que você tem do seu espécimen com esse microscópio eletrônico, né? E se eu não me engano, esses microscópios são de que época? 1950, 1960, se eu não me engano. E aí eles são bastante utilizados ainda hoje em dia também, né? Você vai ter aí outra coisa que é bastante utilizada hoje em dia, é o microscópio de fluorescência, né? Então, fluorescência, para quem não se lembra exatamente, para quem não sabe, porque fez outra área que não a biologia, é quando você tem um espécimen e ele tem ou alguma preparação ou o próprio material biológico do espécimen emite luz quando você excita esse espécimen com uma outra luz. Então, digamos assim, eu uso uma luz forte azul no meu espécimen e ele vai emitir fluorescência com uma luz de outra cor, né? Então, você pode ver aqui a mesma pulga, né, emitindo fluorescência, mas aqui isso não é tão interessante para essa pulga. Eu só quis colocar porque é o mesmo material que a gente viu nos outros microscópios, só para a gente ter uma ideia como isso seria visto no microscópio de fluorescência, né? Mas eu acho que mais interessante no microscópio de fluorescência, e aí uma dos adventos da técnica, é que você consegue usar marcadores biológicos para marcar. Você consegue usar marcadores para identificar unidades biológicas, por exemplo, dentro da célula. Né? E quando eu digo são unidades biológicas, são moléculas ou proteínas ou compostos de DNA, etc. Então, o que você está vendo aqui do lado direito são células, né? E o azulzinho são os núcleos dessas células, que são marcados com um marcador de fluorescência específico. Né? Aí você tem um outro marcador para uma outra proteína vermelha, ou para uma série de proteínas vermelhas aqui, que, se eu não me engano, seriam actina, mas eu não tenho certeza. Né? E a membrana celular em verde, né? Marcando, então, só para dizer que a microscopia de fluorescência ela também trabalha com luz, mas ela trabalha mais com a luz que vem do próprio objeto, né? Do próprio material que você está observando. E por causa das técnicas modernas de biologia molecular e de química, você consegue marcar coisas individuais das células, né? Unidades individuais das células, e você pode estudar isso sob diferentes condições. Né? Com isso, acho que a gente faz um panorama interessante do que é feito em microscopia biológica. Claro que tem muito mais coisa, e é isso que eu estou tentando resumir um pouco aqui, porque a gente gastaria muito tempo falando desses microscópios todos, mas assim, tem microscópio que funciona com força atômica, então você consegue, com uma preparação do microscópio e da sua amostra, você consegue identificar o relevo atômico da sua amostra, né? Você consegue fazer imagem de DNA, por exemplo, com um microscópio desse. Você tem um microscópio que chama de 2 fótons, que é super interessante, porque você consegue fazer imagem de preparação biológica que ainda está viva, digamos assim, que ainda está funcionando, você não precisa fixar aquela amostra, então você consegue fazer microscopia funcional, né? Você consegue, enquanto a sua amostra está lá se comportando do jeito que ela se comportaria na natureza, você consegue fazer imagem, consegue ver os compartimentos celulares, como eles funcionam e como as células respondem, né? Você tem um tipo de microscopia chamada de super resolução, que você consegue ver imagens, você consegue produzir imagens que, na verdade, desafiam, entre aspas, a resolução mínima que você teria com o microscópio óptico, eles usam alguns truques de ótica, alguns truques com a luz que é usada no microscópio, para você conseguir ir abaixo do que seria o limite físico ou chegar no limite físico da microscopia óptica, né, no limite teórico. Você tem um microscópio confocal que usa laser em vez de
de luz branca, como é usado no microscópio normal. Você tem até microscópio que usa som para fazer reconstrução de imagem e descobrir, por exemplo, fratura em material dentro da engenharia, né? Então, assim, um resumão dessa parte de passado e presente é que você tem agora, você começou com o microscópio óptico, né, no século XVII, que não mudou muito até hoje, você mudou, claro, a qualidade e como ele é construído um pouco, mas você tem uma explosão, digamos assim, de quais tipos de material você consegue fazer a imagem no microscópio e qual tipo de material você usa para fazer essas imagens. Então você tem elétrons, você tem luz laser em vez de só luz normal difusa, você tem força atômica, você tem som, você tem várias maneiras diferentes de usar, de construir um microscópio e fazer imagem de coisas microscópicas que você não conseguiria ver a olho nu. Voltando na ideia do quão importantes são os microscópios para a ciência, né? O problema é que esses microscópios têm em comum um alto custo e poucos fornecedores, né? Isso é um problema porque isso inibe um pouco as pessoas de fazerem microscopia, de poderem ter microscópios para fazer ciência em todos os lugares, né? Mas isso, na verdade, é uma verdade assim, para grande parte dos equipamentos científicos, né? Então, eu acho que a gente deveria procurar soluções, é um pouco disso eu acho também que essa série de palestras vai acabar abordando. Então, quais foram as soluções de baixo custo e de código aberto que as pessoas acharam para poder fazer microscopia fora ou sem ter que ter muito dinheiro para poder comprar o microscópio, os insumos e etc. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, você tem o Open Flexure, você tem o Open Flexure é um microscópio que a base dele é toda também impresso na impressora 3D. A grande vantagem dele é que você tem um sistema de posicionamento fantástico, né? Então, é super preciso quando você faz X, Y e Z de posicionamento das suas amostras. Você tem um microscópio de Cambridge, que é também todo open source. Você tem o FlyPy, que a gente vai falar daqui a pouco, e você tem diversas soluções, faça você mesmo na internet, e muitos outros que, infelizmente, eu não poderia colocar aqui, porque senão a gente ia passar 3 dias falando só dos modelos que existem, né? Mas a gente vai ver alguns deles, né? Inclusive essas fotos dos que eu estava falando agora há pouco. Então, aqui mais à esquerda, você vai ver, você está vendo a primeira versão do FlyPy, né? Inclusive, eu acho que para quem está aí com o Felipe e com a Juliana, as peças devem estar por aí, né? Essa é a primeira versão, num dos primeiros workshops que a gente estava com a versão mais completa, né? A gente vai ver isso um pouco mais em detalhe daqui a pouco. Você tem aqui no meio esse amarelo, o Open Flexure, né? Então a sua amostra vai aqui no meio, onde você tem essa lente preta aqui no meio, e essas três círculos dentados são o seu XYZ, né? Esse microscópio ele é super também barato para montar, né? E se você considerar que existem serviços de impressão 3D, como o 3D Hubs, por exemplo, que não é super caro, isso ajuda super a várias pessoas terem acesso à microscopia, né? Se você quiser gastar ainda menos, você tem esse microscópio aqui, o terceiro da esquerda para a direita, que é, na verdade, uma adaptação de um smartphone. Então, você tem um smartphone, acho que o Felipe, inclusive, construiu alguns desses microscópios em oficinas que ele andou fazendo aí com conector. Então, vale a pena perguntar para ele, porque ele deve ter todas as dicas de como montar um desse. Mas, assim, isso é um smartphone que vai sobre essa placa acrílica, ou acho que o Felipe montou com outros materiais também. André? Embaixo do microscópio... Oi? Só um minutinho, falando disso, aproveitando, vamos ver se alguém tem alguma dúvida ou algum questionamento até aqui. E aí o Felipe pode contar, já que você está falando aí dessa parte do microscópio no celular, quem sabe ele pode falar brevemente sobre isso, só como exemplo, o que você acha? Pode ser. Pode abrir. Oi, André. Não, assim, na verdade, desculpa, gente, agora eu tô com vídeo aqui. Bom, na verdade, é só mesmo para a gente abrir um pouquinho da discussão do tempo, né? Porque a Juliana está fazendo o manejamento do tempo aqui. Hoje a palavra é sua, assim, eu quero escutar e ver o que você tem para dizer. Tá joia. Tá, mas tem alguma questão? Alguém quer fazer alguma pergunta? Falei muito e muito rápido, não? Não, falou bastante rápido, mas você deu vários exemplos interessantes, né?
A gente ainda não tem questionamentos aqui, mas eu acho que se você continuar aí, a gente pode chegar lá, só para a gente cuidar do tempo, para a gente partir depois para a montagem. Tá joia. Ah, tem as peças, você mencionou, né? Espera aí um pouquinho, deixa eu mostrar aqui. Uhum. Um minutinho. Vê se vocês estão vendo aí. Ah, calma aí. Não, tá ligado a sua câmera não, Juliana. Ah, peraí. Desculpa, porque a gente está no mesmo lugar. Eu vou ligar aqui para vocês verem as peças que ele mencionou. Uhum. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Então, essas peças, né, Felipe? Felipe. André. Uhum. E daqui a pouco a gente vai usar. É um pouco disso que você está mostrando aí. Isso, exato. Então, quer falar sobre elas ou você vai falar daqui a pouco? Não, eu acho que vale mais a pena depois para o pessoal que vai fazer a montagem, porque o pessoal que não está, né, que não está super próximo, vai ser um pouco mais difícil de entender o que está acontecendo. Eu acho melhor a gente terminar aqui a palestra e voltar para as peças do pessoal que estiver aí depois. Tranquilo, vou fechar meu áudio e meu vídeo aqui para você terminar, André, tá bom? Tá joia. Obrigado, André. Imagina. Então, como eu estava dizendo, você tem aqui esse microscópio que é baseado no smartphone. Só para concluir rapidinho, é o smartphone, e embaixo ele recebe uma lente que pode vir, por exemplo, de leitor de DVD ou de laser pointer, né? E essas lentes você não precisa nem abrir um laser pointer, você pode comprar elas em vários lugares, inclusive, por exemplo, no AliExpress. Elas demoram um pouco para chegar, mas elas chegam, elas são super baratinhas, né? E elas aumentam bastante a imagem. E aqui do lado direito você tem o tal do microscópio de Cambridge, que é open source. Você pode ver que ele é um pouco mais montado com mais metal, um pouco mais robusto, né? Então, assim, é interessante dizer isso porque como esses projetos são todos abertos de distribuição livre, né, as pessoas podem mudar eles para as realidades deles, mudar os materiais, etc. Né? Aqui duas imagens, né? Então à direita você está vendo uma casca de cebola que foi feita com esse microscópio desse smartphone. Então vocês podem ver que a imagem é super bacana, eu acho super legal essa imagem, acho a qualidade super boa, né? Considerando que você consegue montar um desses se você já tiver smartphone por, sei lá, $10. E aqui à esquerda a gente está vendo as imagens do FlyPy. Né? Então, aqui em cima são algumas drosófilas, né, que é a mosquinha da fruta. Você tem, então, daí aqui à direita das drosófilas, um corte fresco de cérebro de camundongo. Então, você pode ver alguns neurônios piramidais Se eu não me engano, isso é o hipocampo, mas eu não sei dizer se eles são... Não, acho que... Eu não me lembro mais, porque isso faz um tempo já. E aqui embaixo você tem uma larva de zebrafish, né, que na verdade eu não sei o nome disso em português, porque desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu não estou mais no Brasil. Se alguém souber, por favor, me avisa, não seria interessante saber. E aqui de G até K, você tem diversos parasitas do trato intestinal humano, de G até J, desculpa. E você pode ver as diferentes barras aqui, as legendas, para ver que com o mesmo microscópio a gente consegue ter diferentes aumentos. Né? Então, por exemplo, chegar de 1 milímetro até 50 micrômetros aqui, que é a nossa resolução máxima, já é uma coisa que não dá para fazer com microscópio, ou que é mais difícil de fazer com microscópios normais, né? E eu acho que isso é uma das coisas interessantes do FlyPy, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? Mas só para vocês terem uma ideia da qualidade das imagens que dá para serem feitas com o FlyPy, né? E com esses outros microscópios de código aberto, né? Então, especulando um pouco sobre o futuro, né? Eu acho que assim, um pouco da microscopia óptica clássica a gente já consegue fazer com microscópios abertos e de distribuição livre, mas o que eu acho que seria super interessante seria a gente avançar para outros métodos além da microscopia tradicional. Então, por exemplo, a fluorescência, o microscópio de força atômica e a microscopia eletrônica, né? Então, aqui eu botei links de pessoas que já criaram artigos ou já tem projetos que mostram como construir esse tipo de equipamento, né? Mas como eles ainda não são amplamente divulgados, eu não considero eles ainda como eu considero os microscópios de código aberto tradicionais. Então, isso não é uma coisa que todo mundo tem acesso ainda. Eu imagino que o futuro, se a gente conseguir levar essas ferramentas mais para frente, a gente vai ter um futuro para a ciência ainda de maneira mais aberta e distribuída, né? Então, assim, acho que esse é um pouco só da especulação que eu queria fazer do futuro, como a gente está
com um pouco de tempo curto, porque aparentemente eu já estou falando bastante tempo. Eu queria só fazer um apanhado geral do FlyPy, como o pessoal vai montar aí depois. Então, como o Felipe falou, isso foi desenvolvido com Trend em África, né? Durante os workshops que a gente fez na África, ensinando outras coisas, a necessidade foi aparecendo e a gente foi criando. Então, eu já vi que eu descrevi desenvolvimento errado ali, está faltando um T, perdão. Mas assim, a gente foi criando módulos que a gente precisava nos cursos, né, e sempre botando isso de maneira aberta na internet. Né, hoje é um sistema um pouco mais completo, então a gente está desenvolvendo, claro, ainda desenvolvendo o microscópio, mas desenvolvendo um pouco mais a usabilidade do que os módulos. Né, então você consegue fazer coisas desde fluorescência, você consegue fazer estudo de comportamento de animal. Para quem é das neurociências, dá para fazer optogenética, né, que eu acho que é usado em outras áreas também, mas acho que um pouco mais na neurociência. Como eu falei, dá para fazer diagnóstico, né? Então você consegue fazer diagnóstico de parasita intestinal, consegue fazer imageamento de cálcio, né? Que foi a tradução literal que eu fiz de cálcio imaging, e também microscopia clássica. Né? Mas vocês vão ver aí mais com o Felipe nas próximas palestras também mais sobre esse tipo de coisa, né? Então não vou me estender muito. Aqui estão algumas imagens que a gente consegue fazer de fluorescência com ele, então B, C, H e I. Né, aqui são as larvas do zebrafish que eu falei, né, e aqui o tecido neuronal desse peixe está todo marcado com uma proteína que floresce em verde, né, e aqui à direita você tem, a gente fez o traqueamento, não, o registro do movimento das drosófilas, né, que estão aqui nessa preparação. Então você faz um vídeo e depois usa um software também de código aberto, para poder fazer o registro de quantos elas andaram, como elas andaram e etc. Então você pode fazer algumas coisas interessantes com esse microscópio. Né, aqui um pouquinho da optogenética, então aqui vocês estão vendo à esquerda uma larva do mesmo peixe, marcado em verde e vermelho são as nadadeiras, e aqui em D, toda vez que a gente usa um pulso de luz, que é o gatilho da optogenética para esses animais, você vai ter um movimento das nadadeiras. Né? Aqui são mais exemplos de optogenética, então aqui você tem as larvas de drosófila numa placa de Petri. Quando você usa uma luz de comprimento de onda específico, elas diminuem o comprimento das larvas porque elas estão respondendo a essa luz que produz a ativação optogenética das proteínas que estão nesses animais. E aqui você pode ver um gráfico quantificando isso, e aqui uma preparação também de drosófila, mas de um adulto, né, mostrando que toda vez que você tem um flash de luz, toda vez que você tem um flash de luz, você tem um movimento da probóscide, né, que é da peça bucal desses animais. Né, então você tem algumas possibilidades aí de optogenética, mas acho que uma das coisas que eu mais gosto do FlyPy é que a gente tem usado ele primeiro para ensinar pessoas eletrônica básica e impressão 3D em vários desses cursos na África. Né, então assim, é meio como um modelo, de novo, uma prova de princípio, digamos assim, do que você pode fazer com eletrônica básica e impressão 3D. Claro, nem todo mundo precisa de um FlyPy, não é isso que a gente está querendo fazer. O que a gente está querendo fazer, na verdade, é ensinar as pessoas a eletrônica básica para que elas possam construir, então, suas próprias ferramentas depois. Né? E também a gente tem usado bastante para adaptar ou substituir equipamentos na África que estão quebrados. Por exemplo, aqui você tem um sistema para fazer imagem de gel, como vocês podem ver aqui na imagem D, embaixo à direita. E esse equipamento, nesse caso, estava com o sistema de câmera quebrado. Então, a gente usou a câmera do FlyPy, como vocês podem ver aqui em cima, para poder fazer essa imagem desse gel. Né? Isso que eu acho que é bastante interessante desse tipo de peça, que como você sabe exatamente como elas funcionam, você consegue adaptar elas para outros usos. Né? E aí, só para falar um pouco da transição de como está o FlyPy agora, a gente publicou um artigo, que eu, na verdade, esqueci de colocar o link aqui, mas eu posso dividir depois com todo mundo. O artigo está na PLOS, que também é acesso aberto, né, mas o que a gente percebeu foi que muitas pessoas escreveram interessadas no artigo, mas que não tinham como construir o FlyPy, porque não é o interesse delas ou o conhecimento delas em eletrônica básica, programação e mecânica. Né? Então, o que a gente pensou? Como a gente pode potencializar o uso, o valor dessas ferramentas abertas? Como que a gente pode fazer com que mais pessoas as utilizem? Né? Foi daí que cresceu a ideia da Prometheus. O que é? A gente quer pegar um monte de artigo que está já disponível em acesso aberto, descrevendo equipamento online,
trabalhar com os desenvolvedores, com os autores desses artigos, para, trabalhando junto com eles, trazer isso para o mercado, ou trazer uma forma mais fácil das pessoas acessarem esse tipo de equipamento. Então, é um projeto que ainda está nas fases iniciais, a gente ainda está só com o FlyPy, né? Mas a ideia é que no futuro a gente consiga trazer todos esses equipamentos abertos em formato de kit ou em forma de ou eles já prontos para as pessoas comprarem, com custo muito menor do que equipamento tradicional, digamos assim, e com a possibilidade das pessoas montarem também isso, tipo, onde elas estiverem, porque a gente, enquanto empresa, não tem como fornecer para o mundo inteiro, né? Então, a ideia é que também as pessoas construam seus próprios equipamentos e dividam com a comunidade, dividam nos nossos fóruns de novo, o que elas criaram, o que elas melhoraram, o que elas acharam ruim. Né? Então, para quem quiser e puder, tem o site da Prometheus Science, né, que está vindo o link daqui a pouco também. Para quem quiser acessar, tem um fórum também, para quem quiser tirar dúvidas e falar sobre o FlyPy, também lá no site, tá bom? E esses são os próximos passos para o FlyPy nesse momento, além dos usos que a gente já faz no Trend. Com isso eu quero chegar na conclusão, desculpa se eu falei muito tempo. Então, o microscópio, de novo, é uma das ferramentas mais antigas e mais usadas na ciência moderna. Eles ainda são, infelizmente, caros e de difícil acesso em muitas regiões por causa de importação, falta de fornecedor local e outras coisas. Uma substituição para isso seriam soluções abertas e do-it-yourself, ou faça você mesmo, que já estão disponíveis. Elas têm um custo reduzido que possibilitam elas serem utilizadas como ferramenta de educação e também para difundir a pesquisa em lugares onde ela não está presente, né? E essas soluções abertas também possibilitam o desenvolvimento distribuído, ou seja, as pessoas localmente podem adaptar essas ferramentas para as realidades locais delas. Eu acho que isso também é uma coisa interessante de se pensar quando a gente pensa no futuro da ciência, né? E com isso eu queria chegar ao fim e abrir para perguntas para quem tiver. Muito obrigado por todo mundo que prestou atenção e podemos abrir aí o canal, Ju e Felipe, para a gente abrir para perguntas? Por favor. Olá, André, tudo bom? Obrigado Oi. pela apresentação, obrigado por ter participado dessa série de seminários aqui com a gente, tá bom, primeiramente, né? Então, está aberta a perguntas, quem tiver algum aspecto que não está claro, ou algo que queira contribuir, esse é o momento para a gente começar a interagir, tá bom? Beleza. Legal. Então, aqui a gente tem uma interação do Deslock falando que as impressoras 3D não são disponíveis tão facilmente, né, André? Apesar da gente ter... Mas dá até para fazer a própria, né? Concordo. Não, assim, é claro, as impressoras... Então, isso é uma verdade, isso é super importante, é um bom questionamento. As impressoras 3D, elas ainda não estão super disponíveis, apesar de que você já consegue comprar, eu não sei como está a situação no Brasil, mas aqui a gente consegue comprá-las de fornecedores, né, de fora da Europa por 200 euros, o que ainda é bastante dinheiro, mas o que eu queria dizer, meu ponto, na verdade, seria ter alguns serviços como 3D Hubs, onde as pessoas listam as suas próprias impressoras 3D e fornecem o serviço de vender as peças e as partes que outras pessoas precisam por um preço combinado. Né? E aí, quando eu digo pessoas, são de verdade pessoas que têm uma impressora particular e que fazem esse serviço, talvez para manter, para resgatar um pouco do custo de ter uma impressora, para poder comprar filamento e tal. E isso já torna o acesso às ferramentas, às peças impressas mais fácil. Eu acho que o Felipe, inclusive, contou com a ajuda de alguém para imprimir algumas dessas peças que estão aí, Felipe, não? Sim, a impressão aqui foi feita com a Makers Factory, com o Pedro, né, que trabalha com essa questão do movimento Maker, e parte da impressão também veio aí direto de vocês aí na Alemanha, do Prometheus Science. André, eu tenho uma dúvida, uma pergunta, na verdade, assim, como é que foi isso de começar o FlyPy? Qual foi a motivação principal de você começar o FlyPy? Então, Felipe, foi assim, a gente estava num workshop na Tanzânia, e a gente precisou automatizar um experimento com drosófila que as pessoas estavam fazendo na mão,
né? E o que a gente fez? Tá, a gente consegue fazer isso de maneira automática, eletrônica, usando esse kit de Arduino que a gente trouxe, né? E foi isso que a gente fez. Então, na verdade, o FlyPy não começou como um microscópio. Ele começou como um equipamento de termogenética, né? E aí, depois que isso estava pronto e funcionando, a gente falou, puxa, mas será que a gente consegue agora fazer registro para gravar as imagens que a gente tem desse experimento, para poder analisar depois, para poder divulgar, para poder fazer isso acompanhar um artigo. E daí, o que a gente achou? A gente achou o Raspberry Pi e a câmera do Raspberry Pi. E daí ganhou, então, um módulo de câmera do FlyPy. E as coisas foram vindo assim, de acordo com uma necessidade, digamos assim, proximal ou próxima, a gente desenvolveu uma solução, né? Se vem com o objetivo inicial, depois vão acontecendo os acidentes e vão tomando novos caminhos, né? Que é parte do processo de inovação, né? Porque o FlyPy em si tem essa estrutura bastante inovadora, né? O que o FlyPy difere dos outros microscópios impressos em 3D, André? Então, o que eu acho que a gente acaba sendo, diferente dos outros microscópios, é que a gente tem essa ideia um pouco modular. Né? Então, você não precisa montar um FlyPy completo para usá-lo. Né? Se você só quer a microscopia básica de luz, você precisa de menos componentes. Se você quiser o sistema de optogenética, de termogenética, tá? Mas o que eu quero dizer, eles são módulos independentes, né? Que os outros microscópios geralmente não têm. Geralmente eles têm um sistema que funciona para uma coisa, né? O que não é ruim, é bom porque eles conseguem focar naquela função. Mas se você quiser ter um leque de experimentos que você pode fazer, você não consegue fazer com um só. André, algumas pessoas... Obrigado, André. Vou... Algumas pessoas têm umas perguntas aqui, então eu vou passar a bola para elas, que aí depois eu retorno com mais perguntas minhas mesmo, de curiosidade, tá bom? Obrigado. Tá bom, beleza. As perguntas estão no chat? Onde elas estão? Vocês vão me fazer as perguntas. Algumas pessoas... tá me ouvindo? Agora estou, pode falar, desculpa. Então, tem algumas pessoas aqui fazendo algumas perguntas. Por exemplo, o Frederico está perguntando se a Prometeu já fornece o FlyPy comercialmente. Então, não. A gente, sim e não. Na verdade, a gente está em colaboração com a Universidade de Tübingen, vendendo através da universidade, né? Só que como eu estou mudando de país e tal, as coisas estão um pouco devagar nesse sentido, mas a gente pretende retomar a venda em breve. E o Deslock está perguntando se existe fluoróforos também no formato faça você mesmo. Isso é uma boa pergunta. Tem algumas pessoas tentando desenvolver isso, que eu saiba, não. Mas pode ser que tenha, porque eu já ouvi alguns projetos que querem desenvolver isso. E o Robson Soares está perguntando se você tem ideia de quantas pessoas já usam o FlyPy hoje. Então... Pessoas assim, né? Se você tem um retorno, um feedback de quantas pessoas já acessaram o seu artigo, que estão tentando montar ou que já usam o FlyPy. Então, a gente já tem notícia... Deixa eu lembrar aqui. Eu acho que tem entre 20 e 30 FlyPys montados em diversos países. Em alguns deles as pessoas montaram sozinhas, em alguns deles as pessoas montaram com a nossa ajuda, né? A gente montou em alguns países da África, em alguns workshops, né? Mas, por exemplo, que eu sei, teve um brasileiro que montou na Suécia, teve um grupo que montou nos Andes, no Peru, né? Tem alguns países aqui na Europa, porque a gente andou respondendo e-mail e trocando ideia com as pessoas sobre coisas que não estavam tão claras de como fazer, tem alguns nos Estados Unidos, né? E o último que eu tive notícia foi um pessoal na China que estava tentando montar também para o laboratório de pesquisa deles lá. Então, eu acho, se as minhas contas estão corretas, entre 20 e 30 unidades estão espalhadas por aí já pelo mundo. Mas, assim, o artigo em si, da PLOS, teve muitas visualizações, muito mais do que isso. Né? Então, eu vou voltar para o Felipe agora, ele tem mais algumas dúvidas, e aí a gente volta para ele. Bom, André, acho que é mais para posicionar mesmo, assim, quem está escutando, porque os termos termogenética
E optogenética pode não estar claro para todo mundo, como não está totalmente claro para mim. Então, você poderia clarificar um pouquinho mais sobre isso? Claro, tá joia. Como Desculpa isso. pode ser utilizado para esse tipo? Desculpa, não, isso é absoluta falha minha. Não. Bom que você lembrou, legal. Então, é o seguinte, optogenética. Optogenética, o que você faz? Você tem proteínas que ocorrem na natureza que quando elas recebem... deixa eu colocar de outro jeito, de maneira mais simples. Você tem o seu espécime, o seu animal que você quer estudar. Você geralmente altera esse animal geneticamente para ele ter uma proteína que responde à luz, né? Então, o que acontece? Quando você tem usa uma luz de comprimento de onda específico naquele espécimen, naquele tecido que você modificou geneticamente, aquele tecido vai responder à luz. Então, por exemplo, no caso da neurociência, o que a gente faz? A gente usa uma proteína que é um canal de membrana, que o canal abre quando você usa a luz. Então, se o pessoal se lembra, ou brevemente, sobre neurônios, você tem um potencial de ação quando você tem vários canais de membrana abrindo e deixando entrar um monte de sódio, né? E aí entra um monte de sódio, aquela célula vai despolarizar e vai produzir um potencial de ação. E quando essa célula, na verdade, está controlando um músculo, quando você usa a luz para ativar aquele neurônio, ele vai ativar o músculo. E é isso que a gente viu naquele gráfico, nesse gráfico aqui. Vamos ver se eu consigo voltar. Da optogenética. Então, esse peixinho aqui, né, essa larva de peixe no C, ele é modificado geneticamente para que os neurônios que ativam os músculos respondam à luz azul, né? Então, toda vez que a gente usa a luz azul, a gente ativa os músculos da nadadeira e é isso que você está vendo aqui, né? Isso é um pouco mais de prova de princípio para mostrar que isso funciona. Isso tem diversos usos e tem diversas ideias de como usar isso como forma terapêutica. Então, você poderia usar técnicas de optogenética, por exemplo, na retina, para tentar restaurar a visão das pessoas, né? Você tem uso de optogenética em outros órgãos do corpo para, por exemplo, tentar produzir... Você poderia ter um sistema de optogenética para produzir insulina pelo seu pâncreas quando... desculpa. Meu Deus. Me deu um branco agora. Bom, enfim, você poderia produzir insulina, né, usando um sisteminha de luz que só funcionaria em hora X, né, no seu ciclo né, do açúcar e no ciclo, né, da glicemia. A termogenética é uma ideia parecida, só que em vez de você usar luz, você usa mudança de temperatura para ativar essas proteínas, né? Respondi a pergunta? Sim. Sim, respondeu sim. Acho que sim. Bom, eu vou passar para outras perguntas então, André, para a gente, aí se puder ser um pouquinho mais curto na resposta, para a gente poder progredir com as outras perguntas. Desculpa, vamos embora. Tudo bem. Bom, uma das perguntas aqui é sobre a qualidade do microscópio, se ela é comparável, o FlyPy é comparável a outros microscópios na qualidade, como é que funciona? Então, depende, né? Por exemplo, eu não consigo com o FlyPy fazer imagem dentro de hemácias, né? Então, nesse caso, a ampliação dele não chega até o limite da resolução de hemácia, né? Mas, para os outros usos que a gente fez dele, ele é ótimo. Então, aqui à esquerda você pode ver, a qualidade das imagens, né? Vocês estão vendo a minha tela ainda ou não? Então, assim, para a resolução que eu consigo com a câmera dele, ele é ótimo. Né? O que eu não consigo fazer é tentar ir além da resolução que ele me permite. Tá. A próxima pergunta, então, André, acho que acabou sendo respondido um pouquinho. Quantas pessoas têm utilizado o FlyPy no mundo, né? Porque isso traz muito essa questão da reprodutibilidade, né? E também de você ter outras pessoas trabalhando e trazer essa questão da confiabilidade do produto que está sendo desenvolvido para a comunidade científica, né? Que é confiável, é reproduzível, está publicado na PLOS, foi divulgado pela revista Nature, né? Que é referência na área. Então, o próximo aspecto aqui é porque o Robson, ele quer um no Mato Grosso do Sul, então você tem que resolver isso com ele. Pode entrar em contato comigo, Robson. A gente conversa e vê como faz chegar um aí. A gente fez chegar um em Goiás, em Goiânia. E ele perguntou o custo atual, André, principalmente com essa questão da importação, como é que vai estar funcionando isso agora?
Então, eu preciso agora que eu chegar lá no Reino Unido ver como a gente vai fazer isso, na verdade, porque como a gente vai tentar aumentar a produção agora, é possível que os custos vão diminuir, né? Então, o custo de peça para eu só de fornecedor aqui, eu tenho 200, 250 euros de custo, né? Mas que a gente pretende baixar com o aumento da produção. Então, para o Robson e para quem mais quiser, entre em contato comigo. Eu acho que tem o contato aí do Facebook, ou no próprio site da Prometheus tem um mailing list. Né? Tem uma lista de e-mail, quem quiser pode entrar lá e deixar o nome registrado, escrever que viu o webinário e a gente entra em contato. Por favor. Tá, joia. Obrigado, André. A próxima pergunta é do Deslock, e ele ou ela, não sei, pergunta se o nível de resolução se dá para ver para outros usuários. Ele, tá? Tá perguntando se dá para ver para outros usuários. Alguém sabe me dizer de cabeça qual o tamanho dos protozoários? Bom, eu sei que o FlyPy ele consegue ver até 10 microns, né? Microns, né? Isso é o limite teórico dele, né? O mínimo que a gente consegue ver. O que dá para ver aqui, ó, nessa imagem também, é um pouco do limite que a gente tem de 50 micrômetros, né? E oh meu Deus, essas células que vocês estão vendo aqui, não as duas vermelhinhas à esquerda, mas essas quase transparentes, são hemácias, né? Bom, a gente pegou uma colinha do Google aqui e está entre 2 a 1000 micrômetros um tamanho de protozoários. Então, os maiores dá para ver. Os de 1000 micrômetros, eu acho que é seguro dizer que entre 100 e 1000 micrômetros daria para ver sem problemas. Oi? Tá. Bom, tem mais alguma pergunta de alguém aqui? Ou eu posso começar minha sabatina novamente? Bom, André, eu tenho mais perguntas aqui, na verdade. Só me encontrar aqui. Bom, você falou que o microscópio ele é de licença aberta, né? Isso vem do inglês Open Hardware, né? Open Hardware seria hardware de fonte aberta, de código aberto. A tradução um pouquinho em português é complicadinha, né? Isso. Mas que tipo de licença é essa? E você poderia falar um pouquinho das diferenças de licença? Porque, por exemplo, tem Creative Commons, tem a GNU, né? E para onde que tipo de licença aplica para o FlyPy? Então, o hardware, a gente ainda não tem, a gente tem algumas licenças que são específicas para hardware. Né? Então, você tem a licença do Open Source Hardware Association, né, que é mais uma homologação do que o seu hardware deveria ter para ser considerado aberto. E o CERN, né, que é esse programa de física de partícula aqui na Europa, eles criaram a própria licença deles, né, para hardware, porque todas as coisas que são produzidas pelo CERN são de licença aberta. Mas o que isso quer dizer? Assim, tanto software quanto hardware, né, você tem vários tipos de licença que tem várias especificidades. Né? Então, por exemplo, a própria Creative Commons, que é uma usada para trabalhos criativos, tanto de software quanto para hardware, apesar dela não ser super indicada para hardware, você pode fazer uma licença aberta, mas que não permite a comercialização daquele produto. Né? No caso do FlyPy, a licença é completamente aberta, então quem quiser comprar, montar, revender, lá está tudo possível porque a licença permite. Né? Então, no caso do FlyPy e de outros hardwares, você tem uma licença para o software que controla aquele hardware e uma licença para o hardware em si. Né? E no caso do FlyPy, as duas são abertas. Né? Eu não quero me estender muito na explicação das licenças diferentes, porque tem muitas. Né? Não, é suficiente o GNU, né? No caso é GNU do FlyPy, né? Eu acho que sim. eu li recentemente, GNU 2.0. Eu estava assim, será que eu posso fazer com o FlyPy, né? Não, a licença do FlyPy é super aberta e tem a chance da gente querer mudar a licença em breve, mas para levar ela para uma coisa mais específica para o hardware, mas não para mudar nenhuma das liberdades que a gente deu para o FlyPy, entendeu? André, fazendo um geral, assim, para que a gente está falando de democratização da ciência, né? Como que o FlyPy, assim, de uma maneira geral, é um equipamento democrático? Então, para a gente meio que colocar todos os pontos juntos aqui. Tá, então assim, a minha percepção disso, qual é que é?
Se eu tenho um equipamento, não só o FlyPy, mas nesse caso o FlyPy, onde eu tenho todas as instruções de uso e de construção, eu consigo saber, ok, eu sei como isso funciona, a primeira coisa. Então, você democratiza a ciência porque as pessoas passam a entender um pouco melhor como funciona, né? Segundo, elas podem montar elas mesmas de acordo com a capacidade delas, tanto de material quanto técnica, né? Ah, então não tem uma impressora 3D, mas como eu sei como funciona, eu sei que eu só preciso, sei lá, de uma madeira, de um pedaço de MDF, de uma caixa de papel, não sei, entendeu? Você consegue improvisar ou alterar aquele projeto para trazer para a sua realidade local, tanto para talvez reduzir ainda mais os custos, quanto para ter acesso àquilo. Então isso para mim de novo democratiza a ciência, né? Um terceiro ponto do FlyPy e de muitos outros desses equipamentos é que, por exemplo, ele é portátil, ele é pequeno, leve, você consegue ligar ele com bateria, né? Então, você consegue... Peraí, só um segundo. Você consegue levar ele para o campo, levar ele para áreas onde não tinha isso antes. E, de novo, você democratiza a ciência. Você leva isso fisicamente para um lugar onde você não tem microscópio, você, de novo, ajuda a democratizar a ciência. Bom, fantástico, né? Então a gente começou essa história toda de democratização da ciência fazendo um tour, né? Então, assim, o que vai ser o futuro dos microscópios, né? Que eu acho que o André representa muito bem isso, o trabalho que ele faz de produção desses microscópios, que quando você olha, você fala, nossa, eu nunca vi isso antes. Quando você pensa no microscópio, você tem uma imagem fixa do microscópio, né? Mas, na verdade, existe uma diversidade. A gente está talvez vendo uma era de ouro dos microscópios de baixo custo, né? E acessíveis e tal. E aí os próximos eventos vai puxar exatamente para essa questão. Como que ocorre a inovação, né? Que você também falou um pouquinho aqui para o FlyPy, a gente vai entender um pouquinho disso para o Foldscope, né? No caso do microscópio feito de origami, que a Ronome vai conversar com a gente em agosto, né? Depois eu venho falando como que a gente coloca isso dentro do chão da escola, né? Como que você conecta as pessoas para poder trabalhar com isso, com esses microscópios, inclusive o FlyPy sendo uma dessas ferramentas que a gente está interessado em conectar aqui no Brasil, né? Primeiro porque é feito por um brasileiro, né? E a gente tem que valorizar o trabalho dos pesquisadores brasileiros, né? E segundo porque é um trabalho muito bem feito, né, André? Então, de uma qualidade refinada. E finalmente a gente termina com o Mark, né, do Hackteria, que é uma pessoa que é praticamente um pioneiro nessa área de popularização da ciência, na área de, especialmente de microscopia, né? Então faz todo esse tour de como que vai chegar desde da universidade até o cidadão lá e como que pode voltar do cidadão para dentro da universidade nessas trocas, né? Talvez vão desmembrar todas as estruturas, né? As relações vão ser a universidade, na universidade, todo espaço vai ser um lugar de criação, talvez, quem sabe, né? Democratizar a ciência nesse nível, né? Fantástico. Eu não posso nem dizer, sabe, que eu sou fã do trabalho de vocês, André, do Felipe, toda a parte bem pertinho, que é bom ter parceiro tudo pertinho, parceiro novo atrás, amigos. Sim, o pessoal do IE todo aqui. mundo está com a gente. Eu só queria, para o pessoal que acompanha a gente online, da rede de pesquisadores, a gente está fazendo uma cobertura dessa série, né, de eventos e de encontros, né? Agora a gente vai partir para a parte prática aqui presencialmente, né, André? Mas para quem está interessado e quem está querendo saber dessa montagem, agora a gente vai ter algumas pessoas aqui no Rio, pelo menos, né, sim, que vão estar aptos a montar o FlyPy, né? Eu espero que eu esteja daqui a pouco, eu vou tentar me aventurar. Mas quem quiser entender melhor ou precisar de... Tudo procura você, né, André? Claro. Entre em contato com você e com o Felipe também, né? Não, com o André. O André? Aqui a gente aqui é usuário. Estão perguntando se a gente vai transmitir a montagem. Na verdade, a gente é exatamente aí que eu quero chegar, né? Inicialmente, a gente não vai fazer isso nesse momento, né? É a primeira vez que o FlyPy vai ser montado aqui no Brasil, né, André? É isso mesmo? Que vai ser montado aí, já foram alguns modelos prontos e montados, mas que vai ser montado aí vai ser a primeira vez. Então, aí a gente não vai transmitir a montagem, viu, Frederico? Que o Frederico está perguntando, mas depois a gente pode conversar sobre isso, né, André? A gente tem alguns planos adiante para essa questão dos tutoriais ou algo parecido, né? E aí a gente vai dando informações para quem está acompanhando a gente, que está interessado na montagem também, certo? O que você acha? Legal, acho bom.
Olha eu, vamos? Sim. Mais uma vez? Vamos embora. Olha aí, tá vendo? Todo mundo falando que quer vir, quer ver, quer montar, enfim, a gente também está aprendendo, a gente vai tentar aqui hoje. Eu acho que a gente pode depois combinar com o Felipe, com todo mundo que está montando, a gente vai ter vários multiplicadores aí, se a gente puder contribuir, né, Felipe? Eu acho que no final da série, depois que a gente passar por todo esse processo, né, de aprender os diferentes aspectos do FlyPy, porque vai ser uma forma colaborativa de construção, né? Porque eu acho que isso é interessante também, que todo mundo vai vir com diferentes tipos de entendimentos dessas tecnologias, né? Porque quando chegar no chão da sala de aula ou em diversos outros laboratórios, as pessoas vão começar, muita gente do zero, né? O que é um Arduino, o que é um Raspberry Pi. Então, essas trocas são fundamentais por essa escolha de fazer isso de forma colaborativa aqui no Hub da UFRJ, na UFRJ, né? Mas aí, ao final dessa trajetória, eu acho que vai ter bastante documentação que a gente vai poder dividir com a comunidade como um todo, e essa é uma das ideias do Open Hardware, Open Science, e da ciência aberta que o André advoga, a gente também. Então, realmente, depois dessa série, a ideia é transmitir online alguns materiais, no mínimo. Então, aguardem, estamos chegando, né, Felipe? Aí, André, queria só, se você parar de compartilhar a tela aí, para a gente dar tchau para o pessoal que está acompanhando a gente lá no Facebook. Tem um pessoal lá no Facebook acompanhando aí, para a gente te ver um pouquinho. E eu espero que a gente se veja em breve, né? Qual é o dia do próximo evento? Qual é o nome? Eu tenho que conferir. Deixa eu conferir, peraí. Dia 6 de agosto. Eu confiro. Para a gente deixar o convite, né? Do pessoal. Então, peraí, vamos olhar. Aí eu vou me despedir, vamos nos despedir de todo mundo, Felipe? Sim, vamos fazer isso então. Obrigado a todo mundo que veio conferir a história do André e toda essa questão da construção do microscópio. André, você sabe se é o primeiro brasileiro construindo um microscópio na história do Brasil? Não sei, quem sabe? Construindo seu próprio microscópio? Será que você é o primeiro brasileiro construindo seu próprio microscópio? Acho que não. Nesse nível de refinamento, assim? Não, acho que não sei, não. Não, criando, não sei eu não sei se construindo, não sei exatamente. Fica a pergunta. Que outros brasileiros no Brasil estão fazendo, ou fora do Brasil, né? Construindo microscópios para pesquisa científica com reprodutibilidade, com essa questão. É interessante. Vale uma enquete na rede esse, hein? Vale uma enquete. Opa, bora fazer uma enquete na rede. Aproveitando, mandar um abraço pro pessoal lá do laboratório aqui, né, do Senabi. O Kildare é um parceiro nosso da microscopia. O Ricardo Louro, eu sei que a gente tem conversado bastante sobre microscopia nos últimos tempos. Ninguém nunca me viu tão interessado em microscopia do que quanto agora, viu? João Almeida, lá da UENF, que a gente já conversou várias vezes, muitos anos atrás, sobre microscopia. E vocês estão me fazendo relembrar de um tempo bom. Quando eu cheguei na UENF, a gente encontrou, pela primeira vez eu vi no meu primeiro ano de graduação um microscópio eletrônico. Eu falei, nossa, que incrível isso. Mas é incrível. Então, assim, incrível. Espero voltar para esse mundo, quem sabe agora um pouquinho mais, né? Conseguindo um pouquinho mais participar. O Desloque está perguntando se eu conheço o Renato da Mata. Sim, professor Renato da Mata, da UENF, conheço também. A gente não teve tanto contato na microscopia, eu tinha mais com o professor Flávio Migens, mas sim, conheço o Renato da Mata. Beijo, Renato. A galera da microscopia é parceira. Eu é que nunca fui muito... Agora eu estou me aventurando, graças ao Felipe e a você, André. Estou me aventurando aí no mundo da microscopia. Então, agradeço desde já. Para mim, está sendo mega divulgação e democratização da ciência voltar para a microscopia. Estou convertida, André. É isso aí, beleza. Super convertida. Então, um beijo, gente. Beijo para todos que estão... Opa, tem alguém fazendo mais uma pergunta. O Rodrigo está perguntando se você tem alguma noção de como o grafeno pode impactar na microscopia, já que tem diversas propriedades e é o material mais estudado atualmente. Rodrigo, gostei. Eu sou fã do grafeno, hein? Eu vou até coçar a cabeça aqui, porque eu não sei responder. Eu vou desligar o meu áudio. Não sei. Preciso confessar que eu não sei. Não sei mesmo. Não tenho lido nada a respeito do envolvimento do grafeno. Vi que tem muitas coisas saindo com grafeno, mas não vi nada a respeito do envolvimento dele com a microscopia ainda. Né? Outra
Outra enquete na rede. Rodrigo, outra boa, hein? Vou perguntar aí para um pessoal amigo também, ver se eles têm alguma ideia sobre isso. Excelentes perguntas. Está respondido, né, Rodrigo? Com certeza. Então, beijo para vocês. A gente vai agora para a parte mão na massa, né? Eu estou me sentindo mega maker, gente. Eu estou emocionada aqui. Maravilha. Bora ver. Então, nossa, vocês não têm ideia. Ansiosa, tá até a mão suando. Então, abraço para vocês. Beijo para todos, gente. Obrigado pela companhia. Mas, gente, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo. Tchau. Obrigado. Espero que tenha sido bom. Foi ótimo. Foi super, tchau. Como diz o Felipe. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau.